Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada, uma imersão de verdade, sabe? Num dos campos mais fascinantes e, por que não dizer, turbulentos da pesquisa acadêmica, os estudos contemporâneos sobre o Antigo Testamento. Agora, o nosso objetivo aqui não é dar respostas prontas não, longe disso. O que a gente vai fazer é tentar mapear, desenhar um mapa mesmo, das mudanças, das verdadeiras reviravoltas que essa área sofreu, principalmente nos últimos 50 anos. A gente viu o consenso que parecia de pedra simplesmente desmoronar, sabe? Um modelo que dominou o pensamento por mais de um século e, no lugar dele, o que surgiu? Um pluralismo de métodos, uma coisa vibrante, às vezes meio caótica, mas incrivelmente produtiva. Aquelas certezas que eram a base de tudo foram questionadas, uma, por descobertas arqueológicas que ninguém esperava, por manuscritos que reescreveram a história do próprio texto da Bíblia e, o que é mais importante, por jeitos completamente novos de ler e de perguntar coisas para esses textos tão antigos. Essa análise vai levar a gente para o meio do campo de batalha acadêmico, onde o passado de Israel é debatido com unhas e dentes, onde a estrutura do texto bíblico é dissecada com ferramentas cada vez mais afiadas e onde o próprio sentido da escritura é redescoberto o tempo todo. E olha, entender essa transformação não é só um exercício para acadêmico, não. É essencial para quem quer entender as raízes da nossa civilização, da teologia judaico-cristã e até da literatura mundial. Bom, para a gente conseguir navegar nesse território que é bem denso, a nossa conversa vai seguir um roteiro, uma progressão bem lógica, dividida em 6 partes. Vamos começar pelo alicerce de tudo, o próprio texto bíblico e a crise de identidade profunda que ele passou depois de umas descobertas que mudaram o jogo no século XX. Depois, a gente vai olhar para as evidências materiais, para a arqueologia, e ver como ela conversa com a Bíblia, às vezes numa boa, às vezes num conflito bem tenso. Daí a gente mergulha de cabeça no epicentro da crítica bíblica moderna, o estudo do Pentateuco. E é aqui que vamos ver de perto o colapso daquele modelo que segurou as pontas por mais de um século. Na sequência, vamos investigar as novas lentes que surgiram para preencher o vazio deixado por esse colapso, lentes da literatura e das ciências sociais. Isso nos leva direto para o campo de batalha atual da historiografia, onde escolas de pensamento completamente opostas brigam para reconstruir a história do antigo Israel. Para fechar, a gente chega no centro filosófico da coisa toda, discutindo como a teologia e, mais importante, a visão de mundo de quem interpreta acaba moldando sem escapatória as suas perguntas, os seus métodos e, claro, as suas conclusões. Então vamos começar pelo começo, pelo ponto de partida que não dá para evitar. A pergunta mais básica de todas para qualquer estudioso do Antigo Testamento, seja um historiador, um teólogo, o que for, é: que texto a gente está lendo, afinal? Por muitos e muitos séculos, essa pergunta tinha uma resposta que, se não era única, era pelo menos bem estável. Existia uma âncora, um texto de referência que parecia super seguro, bem firme na história. Essa âncora tinha um nome e sua autoridade, construída ao longo de séculos de um trabalho de cópia super meticuloso, parecia inabalável. E essa âncora era o texto massorético, que a gente abrevia como TM. Esse texto é fruto do trabalho de gerações e gerações de escribas judeus, os massoretas, que trabalharam lá entre os séculos 7 e 10 da Era Comum. O trabalho deles foi de uma precisão absurda. Eles não só copiaram o texto, as consoantes que eles receberam, mas eles criaram um sistema super complexo de pontos para indicar as vogais, acentos e notas nas margens, a chamada massorá. Tudo isso para garantir que a pronúncia, a sintaxe, cada letrinha do texto sagrado fosse preservada direitinho. O resultado disso que a gente vê em manuscritos medievais, como o famoso Códice de Leningrado de 1008 d.C., virou o padrão, o Textus Receptus do judaísmo rabínico. E para os estudos cristãos, principalmente depois da Reforma, o TM também virou a representação mais fiel do original em hebraico. Claro, a gente sabia que existiam outras versões, principalmente por causa de traduções antigas como a Septuaginta em grego ou a Vulgata em latim, mas o texto hebraico em si parecia muito estável, muito unificado. Só que essa tranquilidade toda estava prestes a ser chacoalhada para sempre por uma descoberta feita quase por acaso por um pastor beduíno numa caverna lá no deserto da Judéia. E o impacto, como dizem aí o David Baker e o Bill Arnold, foi um verdadeiro terremoto. A partir de 1947, nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, foram achados centenas de manuscritos, incluindo mais de 200 rolos e fragmentos de livros da Bíblia. A importância disso está na idade desses documentos. De repente, os estudiosos tinham em mãos cópias de textos bíblicos que eram, em média, 1000 anos mais antigos que os grandes manuscritos massoréticos que a gente conhecia. Pela primeira vez, era como abrir uma janela no tempo e olhar diretamente para o estado do texto hebraico durante o período do Segundo Templo, uma época super importante que vai do final do exílio na Babilônia até a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. Era a época de Jesus, dos fariseus, da comunidade de Qumran.
E o que essa janela mostrou não foi a uniformidade que o texto massorético sugeria, mas um cenário muito mais complexo, mais fluido, uma diversidade de textos que surpreendeu todo mundo. A grande sacada de Qumran, o ponto que virou de cabeça para baixo a crítica textual do Antigo Testamento, foi a prova concreta dessa diversidade textual. Antes de uma padronização que parece ter acontecido no judaísmo lá pelo final do primeiro século, não existia um único texto bíblico em hebraico. O que existia eram múltiplas edições, múltiplas versões dos mesmos livros circulando ao mesmo tempo. Para dar um exemplo bem claro, o livro de Jeremias. No texto que foi usado para fazer a tradução grega, a Septuaginta, ele é mais ou menos um sétimo mais curto e tem uma ordem diferente da versão que a gente encontra no texto massorético. E o incrível é que fragmentos das duas versões, a longa e a curta, foram encontrados em Qumran, provando que as duas circulavam juntas na Judéia. E os manuscritos de Qumran mostraram semelhanças não só com o texto que viria a ser o massorético, mas também com o hebraico por trás da Septuaginta e com a versão do Pentateuco usada pelos samaritanos. Aquela ideia de um texto único, transmitido de forma linear, simplesmente ruiu. O que surgiu foi um modelo de pluralismo textual. Agora, o que é fascinante nesse gráfico é a análise estatística de um dos maiores especialistas no assunto, Emanuel Tov. Ele dividiu os manuscritos de Qumran em categorias e os números falam por si. Cerca de 60% dos manuscritos são proto-massoréticos, ou seja, eles pertencem à família de textos que séculos depois os massoretas iriam padronizar. Isso mostra que essa tradição já era, de longe, a mais popular na época. Mas os outros 40% são a prova da diversidade. Uns 20% mostram o que Tov chama de prática de Qumran, com uma ortografia e um jeito de escrever que parecem ser da própria comunidade que vivia ali. Outros 5% têm uma afinidade clara com os textos pré-samaritanos ou com o texto hebraico usado na Septuaginta. E por fim, um grupo importante, de 15%, é classificado como não alinhado, ou seja, manuscritos que têm leituras próprias e não se encaixam em nenhuma outra família. Esse gráfico, então, mostra a situação de forma brilhante. Existia a predominância de uma tradição, sem dúvida, mas ela convivia com uma diversidade real e vibrante de outras formas do texto. E aí, como é que a gente explica essa mistura de unidade e diversidade? Duas grandes teorias surgiram para tentar entender essa realidade. De um lado, temos o Frank Moorcross, de Harvard, que propôs a famosa teoria dos textos locais. Para ele, os três principais tipos de texto que a gente conhece, o proto-massorético, o da Septuaginta e o samaritano, teriam se desenvolvido em lugares diferentes. O proto-massorético na Babilônia, o texto base da Septuaginta no Egito e uma terceira tradição na própria Palestina. Era uma explicação geográfica bem elegante. Do outro lado, Shemariah Talmon, na Universidade Hebraica, trouxe uma visão mais sociológica. Para ele, a diversidade de textos na antiguidade era muito maior do que só essas três famílias que chegaram até nós. O que a gente tem hoje são os sobreviventes. Cada um desses textos foi preservado porque virou o texto sagrado de uma comunidade específica que sobreviveu à história. O judaísmo rabínico adotou o que virou o texto massorético, a igreja cristã primitiva adotou a Septuaginta grega e a comunidade samaritana preservou a sua versão do Pentateuco. Outras versões, usadas por grupos que desapareceram, como os saduceus, simplesmente se perderam no tempo. E aqui a gente chega num paradoxo bem interessante, que deixa o cenário ainda mais complexo. Apesar de Qumran ter mostrado essa diversidade toda, outras evidências indicam que a tradição proto-massorética já tinha um status especial, uma espécie de autoridade, muito antes da padronização final. A gente vê isso, por exemplo, em revisões da Septuaginta feitas para corrigir o texto grego e deixá-lo mais parecido com o hebraico proto-massorético. A gente vê isso no fato de que novas traduções que surgiram na época, como os Targums em aramaico e, mais tarde, a Vulgata em latim de São Jerônimo, escolheram essa tradição como base. Jerônimo, por exemplo, defendia a Hebraica Veritas, a verdade hebraica, contra a Septuaginta, que era o padrão da igreja na época dele. Então, o que a gente tem é um quadro cheio de nuances, um cenário de pluralismo real, mas dentro do qual uma tradição específica já era vista como um padrão de referência. A descoberta de Qumran não destruiu a autoridade do texto massorético, mas colocou ela no seu devido contexto histórico, mostrando que sua ascensão foi um processo, e não um fato consumado desde o início. Bom, já que a gente explorou a complexidade do texto, vamos agora olhar para as evidências materiais, para as coisas que os arqueólogos desenterram. A arqueologia e a epigrafia, que é o estudo das inscrições antigas, surgiram com a promessa de abrir uma janela direta para o mundo do Antigo Testamento. No começo, numa fase que a gente pode chamar de arqueologia bíblica, muitos pesquisadores, como o famoso William F. Albright, viam a disciplina como um jeito de provar que a Bíblia era histórica, de confirmar as narrativas com a pá. Mas, com o tempo, a relação entre a arqueologia e o texto bíblico se mostrou muito mais complicada, virando um diálogo crítico e, muitas vezes, um conflito aberto de interpretações. A epigrafia, em especial, nos dá umas conexões bem concretas com o mundo do texto.
A Estela de Meremptah, por exemplo, um monumento egípcio de 1207 a.C., tem a mais antiga referência que a gente conhece fora da Bíblia ao nome Israel. Isso coloca um povo chamado Israel na terra de Canaã, no final da Idade do Bronze, o que é um dado histórico importantíssimo. Nos óstracos de Arad, que são cacos de cerâmica com inscrições, a gente encontra comunicações militares e uma menção à casa de Yahweh, uma rara confirmação da existência do primeiro templo em Jerusalém. A pedra moabita é ainda mais legal, porque ela nos dá o outro lado da história, a versão de Mesa, rei de Moabe, sobre a guerra dele contra Israel, um evento que a Bíblia também narra, mas do ponto de vista israelita. E, talvez o mais provocador, as inscrições de Contilet Ashrud, no Sinai, têm bênçãos em nome de Yahweh de Samaria e sua Asherá. Asherá era uma deusa cananeia. Essa inscrição gerou um debate acadêmico gigante sobre como era o monoteísmo no antigo Israel. Será que Yahweh tinha uma esposa divina na religião popular? Ou Asherá aqui era só um objeto de culto? A epigrafia não só confirma, ela complica, aprofunda e enriquece a nossa compreensão. Além das inscrições, a arqueologia e o estudo de textos de culturas vizinhas mostram um mundo cultural que bate muito com o que a gente lê na Bíblia, um conceito que os estudiosos chamam de verossimilhança. A história de José no Egito, em Gênesis, é um exemplo perfeito. Não tem nenhuma prova direta de que José existiu, mas a história está cheia de detalhes que se encaixam perfeitamente no que a gente sabe sobre o Egito daquela época. A trama da mulher de Potifar tentando seduzir José tem um paralelo literário incrível num conto egípcio chamado O Conto dos Dois Irmãos. Os cargos de copeiro-chefe e padeiro-chefe, que podiam parecer inventados, eram cargos reais de altíssima responsabilidade na corte do faraó. E a reforma agrária radical de José, em que o povo vende suas terras em troca de comida durante a fome, é uma prática legal documentada em textos de Emar, na Síria Antiga, da mesma época. Esses paralelos não provam que a história aconteceu exatamente como está escrita, mas mostram que o autor conhecia muito bem o mundo que ele estava descrevendo, o que dá à narrativa uma forte plausibilidade histórica e cultural. Mas nem tudo são flores. E quando o arqueólogo cava e acha um problema, uma contradição com o texto da Bíblia? Um caso clássico é o de Hesbon, na Jordânia. O livro de Números diz que Hesbon era a capital fortificada de Seom, rei dos amorreus, e que foi conquistada pelos israelitas. Por anos, uma equipe de arqueólogos escavou o local identificado como Hesbon, e o resultado foi desconcertante. Eles não acharam absolutamente nada de uma cidade fortificada da Idade do Bronze final, a época em que a conquista teria acontecido. Os vestígios mais antigos eram de uma vila de pastores, sem muros, da Idade do Ferro I, séculos depois do tempo de Moisés. E aí, o que a gente faz com essa contradição? As respostas variam. Alguns dizem que a identificação do local pode estar errada. Outros sugerem que a narrativa bíblica é um anacronismo, uma história criada depois para explicar alguma coisa. Como os arqueólogos sempre dizem, a ausência de evidência não é necessariamente evidência de ausência. Pode ser que as provas tenham sido destruídas ou ainda não foram encontradas. Mas independentemente da solução para esse caso, episódios como o de Hesbon ou a falta de evidências para a conquista de Jericó, como descrito em Josué, marcam uma mudança de maturidade na relação entre as duas áreas. A arqueologia deixou de ser uma serva que só confirma o texto. Ela virou uma parceira de diálogo independente e muitas vezes crítica. Ela força a gente a voltar para o texto com novas perguntas, questionando o gênero literário das narrativas. A gente está lendo um relato histórico no sentido moderno ou uma forma de historiografia antiga com suas próprias regras. A arqueologia, portanto, não simplifica as coisas. Ela enriquece com a sua complexidade. Se tem uma área em que os estudos do Antigo Testamento mudaram da água para o vinho, foi na análise do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Por mais de um século, desde o final do século XIX, um modelo teórico muito elegante e poderoso dominou completamente o campo. Esse modelo parecia resolver bem as tensões, repetições e contradições do texto. Mas, a partir da década de 1970, esse consenso sólido começou a rachar, a se fragmentar sob o peso de críticas cada vez mais fortes, levando a uma crise teórica e a uma busca desesperada por novos modelos para explicar a formação desses textos tão importantes. O modelo que dominava era a hipótese documentária. Na sua forma clássica, ligada ao estudioso alemão Julius Wellhausen, a teoria dizia que o Pentateuco não foi escrito por uma pessoa só, mas é o resultado da fusão de 4 fontes escritas independentes. Essas fontes são chamadas de JEDIP. J era a fonte javista, que usa o nome YHWH, Javé, para Deus, com estilo de narrativa bem vivo e datada do século X a.C. E era eloísta, que preferiu o nome Elohim, com uma teologia mais distante, do século IX. D era deuteronomista, que é a maior parte do livro de Deuteronômio, com seu foco na centralização do culto, do século VII. E P, a sacerdotal, focada em genealogias, leis e rituais do período do exílio.
Depois, redatores teriam juntado esses 4 fios para criar o Pentateuco que a gente conhece. Esse modelo JEDP, que explicava, por exemplo, por que tem 2 histórias da criação em Gênesis, absoluta por muito tempo. Então o castelo de cartas começou a desmoronar. A cronologia aqui no slide mostra os golpes que desmontaram o consenso. Nos anos 70, o canadense John Van Seters deu um golpe fatal ao dizer que a fonte J, em vez de ser a mais antiga, era na verdade uma das mais tardias, do período do exílio. Ele virou toda a cronologia de Wellhausen de cabeça para baixo. Pouco depois, na Alemanha, Rolf Herrndorf abandonou a própria ideia de fontes como narrativas contínuas. Ele propôs que o Pentateuco foi construído juntando grandes blocos de tradição que já existiam, as histórias de Abraão, o ciclo de Jacó, a tradição do Êxodo e por aí vai. Nos anos 80, estudiosos como Erhard Bloom refinaram a crítica, desenvolvendo modelos de composição em camadas, argumentando que é mais preciso falar de sucessivas edições do que de fontes independentes. E, finalmente, nos anos 90, o britânico R.N. Whybray lançou o ataque mais radical de todos, questionando a validade dos próprios critérios usados para separar as fontes. Essa citação do Whybray resume a crítica mais demolidora. Ele questionou as bases do método. Por que as variações de estilo, as mudanças no vocabulário ou as repetições deveriam ser prova de fontes diferentes? Não poderiam ser apenas características de um único autor antigo, que, como historiadores gregos, usava vários materiais e técnicas? Whybray sugeriu que é igualmente plausível, se não mais, que o Pentateuco seja obra de um único autor compilador, provavelmente do período persa, que usou várias tradições, mas as reescreveu e integrou na sua própria obra. Isso não era mais uma simples modificação da hipótese documentária, era um ataque frontal aos seus fundamentos metodológicos, que tinham sido considerados seguros por mais de um século. O resultado de todas essas críticas foi o colapso completo do consenso. Hoje, não existe mais um modelo dominante para a formação do Pentateuco. O campo é um mosaico de teorias concorrentes. Alguns ainda defendem versões modificadas da hipótese documentária. Outros preferem modelos fragmentários ou modelos suplementares. E outros, seguindo Whybray, defendem um autor único. A era da certeza acabou. Esse colapso, embora tenha gerado uma crise, também teve um efeito libertador. Ele criou um vácuo teórico, um espaço de incerteza que, como a gente vai ver agora, se tornou um terreiro super fértil para o surgimento de abordagens completamente novas, que mudaram as próprias perguntas que os estudiosos faziam ao texto. Com o colapso daquele consenso sobre a história do Pentateuco, abriu-se um buraco na academia. E como a academia odeia um vácuo, ele foi rapidamente preenchido por uma explosão de novos métodos vindos de outras áreas das humanidades. Em vez de continuar perguntando obsessivamente sobre as origens do texto, sobre suas fontes e camadas, uma abordagem que a gente chama de diacrônica, muitos estudiosos começaram a fazer uma pergunta totalmente diferente. O que o texto, na sua forma final, está fazendo? Como ele funciona como literatura? E qual era o mundo social que o produziu? Essas são as questões centrais das lentes literárias e sociais. Se a gente tivesse que apontar o momento que iniciou a virada literária nos estudos bíblicos, seria, sem dúvida, a publicação de A Arte da Narrativa Bíblica, de Robert Alter, em 1981. Alter, um crítico literário respeitado, abordou a Bíblia hebraica não como um quebra-cabeça de fontes para ser desmontado, mas como uma obra literária super sofisticada e poderosa. Ele mostrou com leituras brilhantes como os narradores bíblicos usavam técnicas complexas como repetição de palavras-chave, cenas tipo, diálogo e ironia para criar significado. Onde a crítica de fontes via repetições como prova de 2 documentos diferentes, Alter as via como uma técnica literária de propósito para criar contraste. Ele não negou a importância da investigação histórica, mas defendeu que a prioridade deveria ser analisar o texto como um todo coeso na sua forma final. O trabalho dele foi tão convincente que, como dizem Baker e Arnold, um verdadeiro movimento nasceu. O trabalho de Alter, que a gente pode classificar como formalismo, abriu as portas para uma variedade enorme de abordagens literárias. A teoria da resposta do leitor, por exemplo, mudou o foco do autor para o leitor, argumentando que o significado é criado na interação entre o texto e quem lê. A desconstrução, uma abordagem mais radical, questionou a própria ideia de um significado estável no texto, buscando as tensões e contradições que subvertem qualquer leitura coerente. E, finalmente, as críticas ideológicas, como a crítica feminista ou a marxista, abordaram o texto como uma hermenêutica da suspeita, lendo-o para expor e criticar as estruturas de poder, patriarcais, econômicas, que estão embutidas na narrativa. Para tornar o conceito de desconstrução mais concreto,
Vamos ver a aplicação do estudioso Peter Miskol à história de Davi e Golias. A leitura tradicional é a que a gente conhece. O jovem pastor Davi, movido pela fé, derrota o gigante arrogante. Uma história da vitória da fé sobre a força. Miskol, no entanto, oferece uma leitura subversiva, destacando detalhes do texto que complicam essa visão. Ele nota que Golias está sobrecarregado com uma armadura pesada, o que o torna um alvo lento. Davi recusa a armadura de Saul, não só por fé, mas por uma decisão tática brilhante. Sua funda não é um brinquedo, mas uma arma de projétil mortal usada por soldados de elite. Miskol argumenta que o texto permite ser lido não como uma história de fé, mas como a história de um estrategista astuto que explora as fraquezas do oponente. A desconstrução não diz que a leitura tradicional está errada, mas que o próprio texto contém as sementes da sua própria subversão. Ao mesmo tempo, surgiu um interesse em aplicar as teorias das ciências sociais, sociologia, antropologia, ao estudo do Antigo Testamento. Em vez de focar só em reis e batalhas, esses estudiosos queriam entender as estruturas sociais da antiga Israel. George Mendenhall, por exemplo, propôs que a origem de Israel em Canaã não foi uma conquista militar, mas uma revolta de camponeses de dentro da sociedade cananeia. Norman Gottwald expandiu essa ideia com uma análise sociológica, argumentando que o Israel primitivo se organizou como uma sociedade tribal e igualitária, em oposição aos seus vizinhos hierárquicos. Em outro campo, Robert R. Wilson usou modelos da antropologia para entender a figura do profeta, não apenas como um porta-voz de Deus, mas como um intermediário social, classificando-os como centrais, ligados ao poder, e periféricos, críticos do sistema. Chegamos agora ao que talvez seja o epicentro do debate, a área de maior controvérsia nos estudos do Antigo Testamento, a reconstrução da história do Antigo Israel. Se as sessões anteriores mostraram as rachaduras nos fundamentos, aqui a gente vai ver o terremoto com força total. O campo da história de Israel hoje não é um diálogo tranquilo, é um verdadeiro campo de batalha, onde diferentes grupos de estudiosos com pressupostos e métodos conflitantes lutam por interpretações do passado que são, em muitos casos, completamente irreconciliáveis. Para simplificar, a gente pode identificar 3 grandes abordagens em conflito. A primeira é uma forma modificada da crítica histórica tradicional. Esses estudiosos ainda usam os textos bíblicos como fonte principal, mas como J. Maxwell Miller admite, eles constantemente reconceituam o que a Bíblia relata para que se ajuste a uma visão de mundo moderna e naturalista. A intervenção divina, por exemplo, é descartada. A segunda é a socioarqueológica, associada à escola minimalista. Para eles, a arqueologia tem primazia absoluta. O texto bíblico é visto como ficção literária, uma invenção do período persa ou helenístico e, portanto, inútil para reconstruir a história antes do exílio. A terceira é a abordagem puramente literária, que, como a gente viu, foca na Bíblia como literatura. Esses estudiosos, em geral, não estão nem aí para a questão da historicidade. Para eles, a verdade do texto está no seu poder artístico e teológico, não na sua correspondência com fatos históricos. Este slide mostra bem como essas abordagens levam a conclusões opostas. Peguemos o debate sobre a monarquia unida de Davi e Salomão. A visão tradicional, ou maximalista, baseada no relato de reis, vê este período como a Era de Ouro de Israel, um império regional importante. Em contraste, a visão revisionista, ou minimalista, defendida por arqueólogos como Israel Finkelstein, propõe a cronologia baixa. Finkelstein argumenta que as evidências arqueológicas para um Estado centralizado no século X são quase nulas. Ele sugere redatar as grandes construções atribuídas a Salomão para o século IX. Na visão de Finkelstein, Davi e Salomão, se existiram, não eram grandes imperadores, mas pequenos chefes tribais governando uma Jerusalém que era pouco mais que uma aldeia. A imagem do Império Salomônico seria uma ficção, uma invenção literária criada séculos depois. A mesma evidência arqueológica, interpretada com pressupostos diferentes sobre a confiabilidade do texto, leva a 2 reconstruções do passado que são completamente irreconciliáveis. Ao longo da nossa análise, a gente viu como os consensos sobre o texto, o método e a história se desfizeram, dando lugar a um pluralismo radical. Isso nos leva, sem escapatória, à nossa última sessão, que vai fundo no centro filosófico da discussão. Porque, por trás dos debates técnicos sobre variantes textuais, sobre a estratigrafia de um sítio arqueológico, existe uma questão mais fundamental e, muitas vezes, não dita. O papel da visão de mundo, da filosofia e dos pressupostos teológicos de quem interpreta na formação das suas conclusões. E aqui vem a pergunta central. É realmente possível estudar a Bíblia de forma totalmente neutra, objetiva? A ideia do estudioso imparcial, que se aproxima do texto sem pressupostos, tem sido um pilar da erudição moderna. No entanto, o estado atual do campo, com suas divisões profundas, sugere fortemente que esse ideal pode ser só isso, um mito.
Talvez a objetividade pura seja inatingível e a verdadeira honestidade acadêmica não seja fingir uma neutralidade impossível, mas sim reconhecer e declarar abertamente os pressupostos que a gente traz para a nossa investigação. O argumento de fundo é que a divisão mais fundamental no campo hoje não é de método, mas de filosofia. Não é primariamente entre quem prefere a crítica literária ou a arqueologia. A verdadeira falha geológica que atravessa a disciplina é entre visões de mundo. De um lado, uma visão de mundo funcionalmente teísta, que ao menos permite a possibilidade da ação divina na história. Do outro, uma visão de mundo estritamente naturalista, que, por princípio, exclui a priori a intervenção divina como causa histórica possível. Essa pressuposição, feita antes mesmo da análise começar, molda todo o processo. Como o próprio J. Maxwell Miller, um crítico histórico, admitiu, o método histórico crítico moderno entraria em colapso total se a compreensão judaico-cristã tradicional do envolvimento de Deus na história fosse sequer considerada uma possibilidade. É uma admissão honesta e brutal sobre os pressupostos do método. Essa divisão se reflete até na teologia do Antigo Testamento. Vamos contrastar dois dos teólogos mais influentes das últimas décadas, Brevard Childs e Walter Brueggemann. Childs, com sua abordagem canônica, reagiu contra a fragmentação do texto pela crítica histórica. Ele argumentou que a teologia deve se basear na forma final e canônica do texto, pois é nessa forma que o texto funcionou como palavra de Deus para a comunidade. Por outro lado, Walter Brueggemann encontra o motor teológico na tensão dialética dentro do próprio texto. Ele identifica um testemunho central, que ele chama de teologia da estrutura, que celebra a ordem e a estabilidade, mas ele contrapõe a isso um contra-testemunho, uma teologia da dor, ou crítica, que expressa o sofrimento e o protesto. Para Brueggemann, a verdade teológica do Antigo Testamento não está em uma voz única, mas na interação vibrante e às vezes conflituosa entre essas duas vozes. Chegamos, então, ao final da nossa jornada. O que a gente pode concluir? Primeiro, vimos uma mudança de paradigma, de um consenso estável para um pluralismo complexo. Segundo, vimos como novas descobertas, como os manuscritos do Mar Morto, e novas lentes, como as críticas literárias, revolucionaram o campo. Terceiro, o debate sobre a história de Israel nos mostrou que a visão de mundo de quem interpreta é central e molda as conclusões. E, finalmente, tudo isso nos deixa com uma questão sobre o próprio propósito da disciplina. O objetivo é reconstruir um passado único ou é se engajar com a multiplicidade de significados que o texto gerou e continua a gerar? E esta é a questão que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão final. Num cenário onde não há mais um modelo dominante, onde o próprio texto é plural e as abordagens são múltiplas, qual é o papel de quem interpreta? Devemos nos esforçar para escavar as camadas do tempo e descobrir um único sentido original, uma única história verdadeira? Ou nossa tarefa é, em vez disso, nos tornarmos navegadores habilidosos, capazes de mapear e percorrer a vasta multiplicidade de significados que esses textos antigos geraram no passado e continuam a gerar no presente? Não há uma resposta fácil, e talvez a própria tensão entre essas duas metas seja exatamente o que manterá o estudo do Antigo Testamento um campo tão vibrante, relevante e essencial para o futuro. Agradeço a atenção de todos.